A gente está numa série de mensagens novas que se chama Equilíbrio, né? A ideia da série é assim, todo começo de ano eu procuro trazer alguma reflexão, porque geralmente começo de ano é esse tempo que a gente dá uma organizada na vida, né? A gente tenta se organizar para o resto do ano. Então a ideia é que a gente relembrar, na verdade, coisas que já sabemos já, tá bom? Não vou trazer nada de novo. É só realmente a gente tentar relembrar para a gente poder se organizar para que ao longo do ano você possa estar praticando. Eu sempre trago uma reflexão que tem a ver com disciplinas espirituais no começo do ano. Então a ideia aqui é a gente equilíbrio, né, no sentido de lugares e ambientes de relacionamento, a gente está tentando colocar intencionalmente disciplinas espirituais nesses lugares para a gente poder ter uma vida mais equilibrada ao longo do ano. Então, domingo passado, a gente falou sobre esses eixos, né? Então, a gente tem um eixo horizontal, que eu chamei de comunitário de um lado e pessoal do outro, e um eixo vertical de público e privado. É só para a gente meio que desenhar, né? Eu me inspirei um pouquinho naquele teste, não sei se você conhece aquele teste DISC, de personalidade e tal, de o pessoal mais empresarial assim costuma usar, né? Para você ver o perfil de liderança. A ideia é mais ou menos essa, porque esses são lugares que a gente se movimenta no nosso dia a dia. Então, por exemplo, no quadrante ali, direito superior, você vai ter a junção daquilo que é público e comunitário ao mesmo tempo. É público e comunitário. Esse é um espaço que você circula normalmente. Como eu falei, quando você está, por exemplo, num jogo de futebol, num show, numa passeata, não sei. Você está nesse lugar que é comunitário, né? Você tem um monte de gente focada na mesma coisa e, ao mesmo tempo, você está dentro do ambiente público. Então, como é que a gente se organiza para que, intencionalmente, a gente possa estar nesse lugar trazendo Deus para perto? É quando a gente entende esse lugar como espaço de celebração, e aí a atividade que a gente pode se engajar é o culto. O culto é um ambiente que ele é comunitário e ele é público. Por quê? Porque beleza, a gente vem, né, para um templo, a gente vem para um lugar, para um espaço, mas o culto ele não fica aqui, o culto ele leva a gente para a vida. Então lembra, a gente viu que os discípulos, eles participavam do culto e eles saíam para testemunhar, por isso ele é público também. Isso, né, depois você escuta lá, você não ouviu, né, semana passada, tem uma discussão no nosso dia, no nosso mundo contemporâneo, que as pessoas querem reservar essa coisa espiritual para o privado, né? Mas a gente percebeu que não, que o culto tem que levar a gente para a vida, né? Mas como que a gente faz isso sem a gente se tornar aquele crente chato, né? Que quer converter todo mundo, que quer colocar Jesus goela abaixo na vida das pessoas. Foi essa reflexão que a gente fez semana passada. Hoje eu quero dar continuidade e a gente olhar então para esse quadrante da direita inferior, que ele vai juntar a dimensão comunitária e privada, tá bom? Então, como eu falei semana passada, é esse ambiente que tem muito a ver com o ambiente familiar, por exemplo. O ambiente familiar é um ambiente comunitário e, ao mesmo tempo, ele é mais privado, né? Ele é mais reservado. É um grupo de amigos que se reúne, né, focados na mesma coisa. Eu pensei, quando eu estava preparando os sermões, no C.S. Lewis e o Tolkien, né, que eles tinham aquele grupo que chamava Inklings, que era um grupo de amigos que eles se juntavam toda semana. Era o Tolkien, o Lewis e tinha mais uns 3 ou 4, eu não lembro. Também tem uns caras meio famosos também. Eles se juntavam assim 2 vezes na semana. Um dia eles almoçavam juntos, era uma terça-feira, se eu não me engano. Eles almoçavam no pub juntos, só para bater papo, né, e conversar e trocar ideia e falar como é que estava a vida. E uma noite da semana eles se juntavam, como eles eram escritores, né, todos eles, cada um deles lia aquilo que eles estavam trabalhando para o outro. Então, dessa amizade, cara, esses caras eles influenciaram muito a nossa cultura, né? Então, por exemplo, o Tolkien estava escrevendo O Senhor dos Anéis, e todos os outros davam palpite. O C.S. Lewis estava escrevendo nessa época a trilogia cósmica, O Grande Divórcio, vários livros que ele escreveu. Esses caras deram palpite, sabe? Esses caras ajudaram. Então, eles produziram muita coisa juntos porque eles tinham esse compromisso. Toda semana estava na agenda deles. Eles almoçavam juntos e eles depois se juntavam para ter essa coisa assim mais de trabalho, né, vamos dizer assim, mas numa troca bem gostosa, bem comunitária. Então, é disso que a gente vai falar hoje, desse ambiente de comunhão.
porque ele é comunitário e ele é mais privado, tá bom? Então, vamos ler o texto, está aí na tua liturgia, Atos 2, 46, 47. E depois a gente vai pular para o Atos 20, verso 20. São versículos bem curtos hoje. Às vezes eu trago uns textos grandes, né? Hoje é bem curtinho. Diz assim, então, Atos 2, 46, 47. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos 20, verso 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Essa é a palavra de Deus para a gente. Vamos orar, Pai? A gente pede que o Senhor ilumine nossa mente e coração, ó Deus, para a gente entender essa palavra que foi lida. Em nome de Jesus. Amém. Gente, partindo desses dois textos, eu quero meditar com vocês 4 pontos nessa manhã. Primeiro a gente vai falar sobre um estilo de vida. Um estilo de vida. Depois a gente vai falar sobre as dificuldades para a gente viver esse estilo. Em terceiro lugar, a gente vai falar da motivação correta para a gente se engajar nesse estilo de vida. Em quarto lugar, como que a gente coloca isso em prática. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai observar um estilo de vida. Interessante dessas duas passagens é o seguinte. Cada uma delas mostra um momento bem diferente da história da igreja. São textos bem distintos. Então, Atos 2, esse primeiro texto, quem está... É Lucas, né, que está narrando, mas ele está falando de algo que acontece depois da festa de Pentecostes. Domingo passado eu preguei sobre isso. Então, lembra, bem no comecinho da igreja, Jesus tinha ressuscitado, ele falou assim, olha, esperem, né, na Páscoa ele ressuscitou, esperem até que vocês recebam o poder do alto, que vai ser o Espírito Santo. Eles ficam em oração ali, buscando a Deus, recebem o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Pedro prega, uma galera se converte, e aí Lucas fala que eles tinham essa dinâmica, que eles se reuniam no pátio do templo e se juntavam nas casas para partir o pão. Por que é interessante isso? Porque eles ainda estão dentro do judaísmo, certo? O ambiente deles ali é um ambiente judaico. Eles estão no pátio do templo de Jerusalém. Eles não se percebem como algo diferente, né, dos judeus. Eles acreditam que eles ainda são judeus, mas eles entendem que Jesus é o Messias, ou seja, Jesus é aquele que foi profetizado, né, ao longo do Antigo Testamento, e ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, eles ainda se veem imersos, né, nesse ambiente judaico, né, com as festas, as tradições, a ritualística, só que eles mantêm essa dinâmica. Eles se juntam no encontro público, no pátio do Templo de Jerusalém, e eles se juntam nas casas para partir pão, para estarem juntos, para terem essa comunhão. Tá? Então, você percebe? Domingo passado a gente falou do ambiente de celebração, culto. É o público, é o pátio do templo. É o Shabá na sinagoga. Eles continuavam participando do culto na sinagoga. Só que aí também eles vão para casa, onde eles vão partir o pão, onde eles vão ter tempo de oração e tal. Tá bom? O segundo texto já acontece alguns anos depois. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E qual que é o contexto? Paulo ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, para a cidade de Mileto, onde tinha um porto. E aí, Paulo tinha ficado 2 anos em Éfeso ensinando nessa cidade. E se você for ler depois, né, o texto lá em Atos, você vai ver assim, que esses 2 anos de Paulo em Éfeso, muita coisa aconteceu. Ele ficou 2 anos pregando e ensinando, e ele fala assim, que ele pregou publicamente e de casa em casa. Então, ele mantém a mesma dinâmica. O que era o ensino público? Paulo, no começo, ele vai para a sinagoga. Como os judeus não querem, ele aluga uma escola filosófica, uma escola de um homem chamado Tirano. E nessa escola, então pensa, é como se Paulo pegasse o auditório de uma faculdade em Anguera, alugasse esse auditório e começasse a ensinar a galera publicamente. Era isso que ele fazia. Então ele estava num auditório de uma faculdade, de uma escola, onde ele tinha um encontro público, e de casa em casa, também tanto é que, assim, Atos 20, alguns versículos antes
Antes de Paulo ir para Mileto, um dia antes, ele está em Troade, que é outra cidade. E diz que ele está numa casa ensinando. Uma casinha onde tinha um sobrado. Diz que Paulo... Mano, Paulo falou tanto na casa que tinha um jovem, que o jovem dormiu. E ele dorme, o Eutico, ele dorme, ele cai e ele morre. Né? Imagina, mano, o cara tá lá na janela, assim, encostado na janela, ele começa a cochilar, né? E aí ele cai, morre, e aí Paulo vai lá, diz que ele se debruça, né, sobre jovem, ora, o moleque ressuscita, e Paulo volta, parte o pão e continua ensinando até de manhã, né? Eu aposto que ninguém dormiu mais, né? Tipo, deu aquela adrenalina na galera, né? Ou seja, essa dinâmica na casa e no público era uma coisa comum. Só que o contexto já é diferente. Eles não estão mais no mundo judaico, eles estão nesse mundo grego-romano, né? Jesus não é o Messias, Jesus é o César, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor que contrapõe a figura do imperador, né? Só que a dinâmica é a mesma. Ou seja, essa dinâmica do encontro público, né, o culto, e privado na casa, no grupo pequeno, isso era um estilo de vida que era normal para a igreja. Tá? E ao longo da história da igreja, essa dinâmica, sempre quando a igreja passou por um avivamento, sabe, assim, por um momento bom, eles resgataram essa dinâmica de ter um encontro público e ter um encontro privado. Por quê? Porque esse ambiente da comunhão, que eu estou chamando aqui de ambiente de comunhão, ele é um ambiente familiar. Ele é um ambiente menor. Você experimenta coisas nesse ambiente que você não consegue experimentar no culto público. É impossível. A gente está numa plantação de igreja. Naturalmente, nós somos um grupo pequeno. Mas, se Deus quiser, daqui a algum tempo, a gente vai crescer. E vamos imaginar, sei lá, que a gente esteja com 100 pessoas, 200 pessoas. Você não vai conseguir vivenciar coisas num grupo de 100, de 200 pessoas, sei lá, de 300, igual a gente vive num grupo pequeno. É impossível. E tem coisas que a gente só desenvolve no ambiente familiar. Eu li um texto de Efésios, né, que Paulo fala assim, que Cristo mantém o corpo unido para que, nessa troca do corpo, o corpo cresça. E o ambiente familiar é que faz isso. Por exemplo, no ambiente familiar, a gente vive algumas disciplinas espirituais que a gente não consegue viver no culto público. A hospitalidade, o serviço, o cuidado, são coisas que a gente aprende, tipo, em casa. Eu vou chamar de casa, tá bom? Em casa, né? A questão do estudo, da orientação, da submissão. Por exemplo, eu estou pregando. Você até pode levantar a mão e fazer alguma pergunta aqui, mas tipo, num grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, fica mais difícil isso acontecer. A gente não consegue ter essa troca que o grupo pequeno permite. Quando eu falo orientação, o que eu estou falando? Estou falando orientação espiritual no sentido de orientação mesmo, assim, é quando você está num grupinho bem menor. Nem 10 pessoas, 20, é tipo 3, 4, sabe? Você está precisando tomar uma decisão, por exemplo, e num grupo menor de pessoas, muitas vezes, assim, você tem essa orientação que vem de Deus, que te ajuda a discernir coisas, a entender coisas. Submissão. Cara, por exemplo, eu tenho um mentor que é o pastor Cássio, né? Alguns momentos da minha caminhada, o Cássio me orientou a fazer coisas que eu não queria fazer na hora. Só que, como eu já tinha estudado, né, assim, na teoria, eu falei, tá bom, deixa eu tentar colocar na prática essa ideia de submissão. O que é submissão? É uma disciplina espiritual, realmente, tá bom? O monge, por exemplo, os monges, né, no mosteiro, todo monge que é mais jovem, ele tem que ser submisso ao superior. Ele tem que obedecer o cara. Cara, e é engraçado como esse negócio, tipo, é disciplina espiritual mesmo. Porque a gente tem uma tendência de querer, sabe, argumentar, querer confrontar e tal. E quando você pratica nesse espírito de disciplina espiritual, você fala assim, tá bom, não estou entendendo, não estou concordando, mas eu vou obedecer porque eu estou entendendo que é tipo o caminho de Deus, sabe, assim, direção de Deus. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Sabe, assim, quando eu me dispus a ser submisso nesse sentido, sabe? Dele falar, cara, toma cuidado com isso, ou então faz isso, não faz aquilo. Eu falo assim, cara, será? E sempre deu certo.
Isso é disciplina espiritual. Só que assim, num grupo grande a gente não exerce essas coisas, né? De onde vem a nossa dificuldade, né? Meu ponto 2, para a gente vivenciar esse estilo de vida se ele é tão normal na igreja. Eu percebo hoje em dia duas dificuldades. Primeiro, o que eu chamo de clericalismo. O que é isso? Igrejas estruturadas, sejam históricas ou até pentecostais, sei lá, neopentecostal, sabe assim, que tipo, tem uma estrutura muito grande. Estrutura que eu digo, sei lá, você tem líderes, você tem ritual, você tem um templo, você tem uma denominação, sabe? Você tem um monte de coisa assim para pensar. A tendência é a gente querer viver a nossa espiritualidade só no ambiente de culto. E aí o que acontece durante a semana, a gente esquece. Então assim, quando a gente está nessa dinâmica, geralmente a gente acaba se tornando muitas vezes um cristão nominal. Nominal assim, é da boca para fora, sabe? No Brasil a gente costuma falar que o católico, geralmente ele é católico nominal. Né? Ou seja, ele participa do batismo, da crisma, do casamento, tal, mas ele não se envolve com a igreja. Mas se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, o normal é você ser um presbiteriano nominal. Porque lá todo mundo é presbiteriano, entendeu? Nasceu americano, você é presbiteriano, praticamente. Né? Então a pessoa, porque ela tem essa coisa assim que vem de família, né? Ela só participa do culto. Mas ela não se dispõe a se envolver num ambiente menor, onde ela vai ser confrontada, onde ela vai ser estimulada, onde ela vai, sabe, ter que prestar conta da vida dela. Então as pessoas fogem disso. Agora, tem uma segunda coisa, que assim, a gente vive um tempo de muita subjetividade. Então, assim, movimentos espirituais, como é que fala? Desinstitucionalizados, eles tendem a levar as pessoas a essa subjetividade. Então, muitas vezes o cara está numa igreja super grande. Essas igrejas meio worship, entendeu? Então, a tendência é o cara assim, ter essa coisa, não, sou eu e Deus aqui. E aí ele não participa de um grupo menor, uma coisa, não se envolve, né, tipo, nessa coisa menor. Essa é uma tendência dos nossos dias. Ou então, o cara, ele está ele tá machucado com a estrutura de igreja, e aí ele entra num lance contra a estrutura. É o desigrejado. Ele já se machucou tanto que ele não quer se envolver num grupo pequeno, para não sofrer de novo. Essa é outra tendência. E tem uma terceira coisa, que é o indivíduo que assim, ele talvez ele acredita em Deus, sei lá, numa força, numa coisa assim, ou ele não acredita em nada, e aí ele enxerga a religião como uma coisa plural. Tá? É o cara assim que está mais fora da igreja mesmo, né? É o cara que é agnóstico, sei lá, que é ateu. Então, para ele, tipo, cara, religião é uma questão de opção. Então, ele também não quer se envolver. Nos dois casos, a pessoa ela não se envolve com esse estilo de vida porque ela não percebe a importância do ambiente menor para poder amadurecer. Tá bom? Agora, se a dinâmica do grupo pequeno é um estilo de vida importante, qual que tem que ser o nosso estímulo, então, para a gente participar disso? Então, meu terceiro ponto, a motivação correta. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que será que os discípulos de Jesus, tanto os judeus como depois os gentios, por que eles se envolveram nessa dinâmica de vida? Por que eles naturalmente, tipo, esse negócio brotou no meio deles? E eu só tenho uma resposta quando eu faço essa pergunta, que é o seguinte: todo discípulo quer ser igual ao mestre. Então, muito provavelmente, eles olharam para Jesus e eles viram que Jesus tinha essa dinâmica na vida dele. E, de fato, se a gente for olhar para os evangelhos, a gente vai ver que Jesus, toda hora, ele está envolvido nessa dinâmica. Jesus, ele participa da celebração, o ambiente público comunitário. Então, a gente olha para Jesus e a gente percebe que Jesus, ele se envolve nas grandes festas judaicas. Ele está na sinagoga todo sábado. Quando ele junta os discípulos, né, para esse ensino rabínico, ele faz isso com as grandes multidões. Lembra quando ele faz o Sermão do Monte, quando ele alimenta a multidão, quando ele está no pátio do templo ensinando, ele está com uma galera junto dele.
E essa é a dinâmica de celebração pública comunitária. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê toda hora Jesus vindo para o pequeno. Tanto é que quantas pessoas ele chamou para caminhar com ele? 12. A gente sabe que ele tinha mais discípulos. Tem partes do evangelho que falam que ele tinha 70 discípulos. Mas quem que ele chama para caminhar perto? São os 12. Então, percebe? 12 é um grupo pequeno. E para esses 12, ele ensina coisas, ele confronta eles, ele anima eles de um jeito que ele não faz com um grupo maior. Porque é impossível. Por exemplo, quando ele fala lá a parábola do semeador, o pessoal não entende. Mas para os 12, ele dá o conhecimento, né? Ele revela essa parábola. O que ele está querendo dizer? Ele pega esses 12, ele leva eles para algumas viagens transculturais, ele leva eles para Samaria, ele leva eles para Cesareia de Filipe, ele leva eles para Decápolis. Gente, vocês assistiram The Chosen? Já? Assistam. Porque a gente lê isso, que Jesus foi para Samaria, que Jesus foi para Decápolis, para Cesareia. A gente não tem ideia do que significava para um judeu ir para esses lugares. É tipo eu pegar, sei lá, um grupo aqui de jovens da igreja e falar assim, galera, vamos para o Rock in Rio, e eu vou levar vocês para o Rock in Rio e a gente vai aprender algumas coisas, a gente vai fazer algumas coisas interessantes lá. Entendeu? Para uma galera conservadora, tipo, vai olhar e falar assim, mano, é eu pegar essa galera e levar para o carnaval. Entendeu? Cesareia de Filipe, para vocês terem ideia, tinha um lugar que chamava... Tinha uma caverna em Cesareia de Filipe que eles adoravam Deus Pan. Sabe quem é o Deus Pan na mitologia? Aquele sátiro, né? Que ele é metade bode, metade homem. Né? Os cultos ao Deus Pan eram cultos da fertilidade. Rolava orgia, sabe? Rolava assim, sei lá, coisas absurdas nesses cultos. Cesareia de Filipe era o centro desse culto. Jesus pega esses caras e leva eles para lá. Tipo, eu fico imaginando, tipo, os caras pensando assim, mano, o que a gente vai fazer lá, né? Entendeu? Mas é isso, sabe? Assim, essa dinâmica, né? Tipo, e aí, por exemplo, Jesus chega em Decápolis, tem um cara endemoniado. Lembra que depois ele expulsa e vai para os porcos? O cara ficava no cemitério. Mano, eram umas coisas pesadas que rolava. E ele não consegue fazer isso com o grupo grande. É com o grupo pequeno. E aí a gente olha e a gente vê que Jesus ainda pega e faz um grupo menor ainda, que é o Pedro, Tiago e João. Só eles presenciaram algumas coisas. A ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração de Jesus, quando ele vai para o monte, ele muda de forma, né? Ele fica luminoso. Que mais que eles fizeram? No Getsêmanes, são esses 3 que Jesus chama para estar junto dele. E tem outro grupo de 3, vocês lembram? Jesus tinha outro grupo de 3. Lázaro, Maria e Marta. É um grupo que é familiar, você percebe? Família. É onde ele descansava, sabe? Tipo, é onde ele... podia ser ele mesmo, né? Ou seja, vamos fazer outra pergunta ainda. Por que Jesus vivia isso? Jesus vivia esse estilo de vida, sabe por quê? Eu tenho para mim que é o que ele vivia desde a eternidade. João capítulo 5, Jesus fala assim, do verso 19 e 20. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Essa dinâmica de comunidade só é possível a um Deus que é comunidade. Por que Jesus fazia isso? Porque é o que ele fazia desde a eternidade com o Pai e com o Espírito. Né? Eu tenho uma citação aí, se vocês quiserem me acompanhar, de um teólogo chamado Cornelius Plantinga. Ele fala assim, as pessoas da divindade se exaltam umas às outras, mantêm comunhão umas com as outras, têm deferência umas pelas outras. Cada uma das 3 pessoas, se podemos assim dizer, abre espaço para as outras 2.
Sei que isso soa um pouco estranho, mas podemos até dizer que as pessoas da Trindade mostram hospitalidade divina, umas para com as outras. Quando os primitivos cristãos gregos falavam da pericorese em Deus, eles estavam se referindo à noção de que cada uma das 3 pessoas da Trindade abriga no centro do seu ser as outras 2, executando uma movimentação constante de reverência e aceitação. Cada uma das 3 pessoas se envolve com as outras 2 e se revolve ao redor delas. Supondo que podemos definir a hospitalidade como abrir espaço para os outros e ajudá-los a desabrochar nesse espaço que você preparou, acho que podemos dizer que a hospitalidade vibra dentro da vida triuna de Deus e que maravilhosamente se dissemina entre as criaturas de Deus. Ou seja, esse estilo de vida que envolve você se comprometer com o ambiente de comunhão, que se assemelha a uma família, na qual a gente vivencia essa experiência de uns com os outros, né? Cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, honrar uns aos outros, fazer o bem uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. São frases, né, que a gente encontra no Novo Testamento. Esse estilo de vida não é uma opção. Não dá para você querer seguir Cristo e não querer se comprometer com esse estilo de vida. Por quê? Porque a espiritualidade cristã que Jesus oferece é uma espiritualidade comunitária. Porque o Deus cristão é um Deus triuno. E é na comunidade, né, não somente no grande ajuntamento do culto, mas principalmente no pequeno ajuntamento que a gente experiencia isso, que a gente vive isso. Tá bom? Por quê? Porque principalmente nos grupos pequenos, a gente tem a oportunidade de exercer a hospitalidade como acontece na vida triuna de Deus. Tá bom? Então, gente, como é que a gente coloca isso em prática? Eu estou encerrando. Minha dica é, priorize se conectar com algum grupo pequeno. Tá bom? Priorize isso. Você é o dono da tua agenda. Tá bom? Você é o dono da tua agenda. Por exemplo, se você decide que você quer aprender a falar inglês, você vai botar na tua agenda, cara, toda segunda-feira à noite eu vou ter aula de inglês em tal lugar. E você vai fazer isso, e você vai se tornar essa pessoa. Agenda é um lance que serve não para a gente não esquecer dos compromissos, mas para a gente se tornar uma pessoa. Quando a gente bota coisas na agenda, a gente se torna alguém. Certo? Ah, eu quero aprender a falar inglês, né? Então eu boto ali na agenda. Eu vou me tornar uma pessoa que sabe falar inglês. Entendeu? Ah, eu quero aprender a dançar. Eu vou botar na agenda, eu vou participar das aulas de dança e tal, eu vou virar uma pessoa que sabe dançar. Eu vou me tornar essa pessoa. Se você quer se tornar uma pessoa que reflete o caráter de Cristo, você precisa pôr na tua agenda participar de um grupo pequeno. É simples assim. Entendeu? Então bota isso. Que grupo, né? Cara, e aí eu sei assim, pra gente, aqui pra nossa comunidade, a gente tem pessoas muito diferentes, né? Assim, histórias de vida completamente diferentes, contextos completamente diferentes, tá bom? E assim, a nossa proposta no Novo Norte é a gente ser uma igreja leve. Então assim, eu não vou ficar, sabe, assim, martelando na cabeça de vocês, vocês são obrigados a participar. Não. Participe de um grupo, qualquer grupo. A gente está tentando criar o nosso grupo aqui, né, do Novo Norte. Como a gente está assim, nesse pessoal, assim, que é muita gente de fora também, né? A gente está fazendo online uma vez na semana. Você tem essa opção do grupo online uma vez por semana à noite. Que também tem muita gente que tem criança pequena, às 9 horas a molecada já foi dormir e tal, dá para participar um pouquinho. É uma opção. Mas não precisa ser esse grupo. De repente, no teu lugar de trabalho, você tem outros amigos cristãos que se juntam também no grupo pequeno. Legal. De repente, sei lá, se você estuda, né, na tua faculdade e tal, tem um grupo, né, da ABU, se é um grupo da faculdade. Legal, participa. Tá bom? De repente, você pode criar um grupo de amigos. Não precisa, sabe assim, tá debaixo da chancelaria, né, daqui do... Não. Junta um grupo de amigos, pega para ler Cara, coisa simples, pega para ler um livro da Bíblia junto, conversar sobre ele. Só que assim, não é só juntar para fazer o churrasco, tá bom? É juntar assim, com um propósito espiritual. Tipo, não, a gente vai ter o tempo de comunhão, que eu vou até falar aqui também, né, que
esse tempo de mesa, você percebe, eles se juntavam para orar e eles partiam o pão juntos. Isso é outra característica dos grupos pequenos cristãos. Não tem nada que gera mais hospitalidade do que a gente dividir a mesa. Isso é muito bom. Então, sim, faça isso, mas não faça só isso. Faça também o espiritual, né? Então, a gente vai ter um tempo de oração, a gente vai estudar um livro junto, pega um devocional, sei lá, para ler junto, alguma coisa assim. Tá bom? Mas bota isso na agenda e faz isso. Vocês vão ver como que essa troca, sabe, esse compartilhar, como que esse negócio molda a gente. A gente cresce, de verdade, nessa troca. O Alan Hirsch, né, como eu falei, dividir refeições, né, é uma coisa que gera muita hospitalidade. Ele fala assim, ó, tem outra citação aí. Compartilhar refeições regularmente é uma das práticas mais sagradas que podemos nos engajarmos como crentes. A hospitalidade missionária é uma tremenda oportunidade para estender o reino de Deus. Se cada família cristã convidasse regularmente um estranho ou uma pessoa pobre para uma refeição em sua casa, uma vez por semana, nós literalmente mudaríamos o mundo comendo. Quer evangelizar alguém? Quer, sabe assim, falar de Jesus para alguém? Chama alguém para comer junto, para ter um tempo de oração, para ler um livro junto. Alguém de fora da igreja. Isso vai ser muito legal. Então, conclusão, se você tem caminhado com a gente em busca de um novo norte para a tua vida, eu quero que você saiba o seguinte, a proposta da nossa igreja é ser uma igreja que tem uma caminhada comunitária. Né? A gente sonha em ter um monte de grupo pequeno aqui nessa igreja, funcionando. Para quê? Para que a gente possa ter um monte de ambiente, né? de lugares, de comunhão, que gerem esse amadurecimento em Cristo. Tá bom? Então essa é a nossa proposta e eu quero desafiar você a se engajar num grupo pequeno, tá bom? Para você poder exercitar a hospitalidade, o cuidado mútuo, o serviço, tá bom? Esse uns aos outros, né? Para você poder prestar conta da tua vida, ser confrontado, ser contrariado, ser corrigido em amor, para você ser inspirado, confortado, animado, para você poder, de fato, ter o caráter de Cristo sendo formado na tua vida. Para isso, então, quero desafiar você a encontrar um grupo pequeno em 2024. Tá bom? É isso, vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Eu peço que o Senhor ajude a gente, meu Pai, a colocar isso em prática, Deus. Cada um de nós que está aqui, ó, Pai, que a gente possa se envolver no grupo pequeno, que a gente possa chamar amigos, meu Pai, de fora da igreja, amigos que a gente ama, meu Pai, para caminharem com a gente, para dividir refeição, para estudarem a Bíblia, para orarem conosco, ó Deus. Que a gente possa desenvolver, meu Pai, essa vida em comum, ó Deus, essa vida de comunidade. Em nome de Jesus que eu te peço isso, ó Pai. Amém.